penso que neste ano da fé nós somos chamados a isso, a não considerar a fé como um sentimento religioso assim, mas a considerá-la como algo que faz parte do que de mais real existe na nossa vida e como abertura à realidade. Começava por vos lembrar, enfim, penso que era escusado, que ao proclamar o ano da fé, o Santo Padre Bento XVI não quis isolar a fé da esperança e da caridade. Acho que a sua encíclica Deus Caritas Est nos mostrou bem isso, quer dizer, que a fé não é isolável da caridade. Portanto, o ano da fé é também o ano da esperança e da caridade. As três virtudes teologais, como nós aprendemos no Catecismo. Porque a fé e a esperança ou são expressão da caridade ou não existem. Podem existir vagamente, como ideia, como sentimento, mas como atitudes verdadeiramente cristãs não existem. Tanto uma como outra são a expressão da caridade nesta fase da nossa vida em que somos peregrinos ainda neste mundo. E não é só porque a fé é a fonte e o princípio que nos leva à caridade. Ela própria é um ato de amor. Na nossa oração, por exemplo, enfim, aqueles que não têm a graça de Deus de sentir o Senhor, e são muitos. Nós vemos na história dos santos, sobretudo na história dos grandes místicos, que alguns viveram a relação com Deus numa grande aridez, não? Deus nunca lhes deu o dom de se fazer sentir. E aí varia de pessoa para pessoa, não? A minha querida Santa Teresa de Lisieux, que era a mulher do amor, no fim da vida, nos seus últimos escritos, escandalizaram de tal maneira a sua irmã carmelita que ela escondeu-os até morrer, quer dizer, só se descobriram quando ela morreu. Porque ela, nesses últimos escritos, diz que sofreu uma aridez tal e que lhe passam pela cabeça pensamentos e tentações que não passavam ao pior dos ateus. E, no entanto, nessas experiências de aridez e que atingem a oração de muitos de nós, a caridade tem que estar presente. E, às vezes, a única expressão de que nós somos capazes para com Deus é dizer eu creio. O próprio facto de eu dizer eu creio, dizê-lo sinceramente, dizê-lo com um desejo muito grande de realismo, é uma expressão de amor. É talvez a expressão mais autêntica porque mais pobre do nosso amor a Deus, que um dia se há de manifestar de outra maneira. São Paulo, num texto que vós conheceis bem, diz-nos que enquanto estamos neste mundo, a fé, a esperança e a caridade coexistem e interpenetram-se, completam-se. E que só nos céus, só no reino dos céus, é que ficará só a caridade. Porque aí tudo será diferente e não me perguntem como é, porque eu também não sei, hein? Mas tudo será diferente porque estaremos na comunhão com Deus. Feita esta introdução sobre o ano da fé como ano da esperança e da caridade, vamos ao realismo da fé. Nós sabemos que para a pessoa humana o identificar a realidade, aquilo que é real, que existe mesmo, é fundamental. Porque o exercício da nossa liberdade, da nossa generosidade, da nossa descoberta da vida, é uma reação diante da realidade, diante daquilo que é real. Se é uma reação diante de imaginações, sentimentos, não é a mesma coisa. É diante da realidade, da minha realidade,
da realidade do meu próximo, da realidade do mundo onde estou inserido, da realidade triste ou alegre desta sociedade e desta história onde somos chamados a conviver, e qual é o caminho para o homem ter a certeza de que está a reagir com a sua liberdade, porventura com a sua generosidade, diante de uma realidade. Bem, o critério mais normal é experimentar. Tocar, não é? Palpar. Identificar. A experiência é uma componente fundamental da identificação da realidade. É por isso que o Senhor, quando envia os discípulos em missão, lhes diz: ide por todo o mundo e sede minhas testemunhas. Porque a testemunha é exatamente aquela que não imaginou. Não estou a falar das testemunhas dos nossos tribunais. Hein? É aquela que não imaginou. É aquela que experimentou. Que tem uma noção de verdade pela experiência. Portanto, porque identificou a realidade. O progresso científico alargou muito a possibilidade desta identificação da realidade. Ainda hoje vinha do jornal que eu costumo ler, uma coisa interessante, quer dizer, conseguiram recuperar sementes de plantas que estavam enterradas no gelo, num iceberg, há mais de 400 anos, e em viver elas floresceram. É evidente que a realidade destas flores só se torna viável através da ciência. E a ciência alargou e continua a alargar, não só numericamente o número de coisas reais, mas de ir mais fundo no conhecimento da própria realidade. Essa é a função da ciência, aliás. Com os dados que a realidade lhe oferece, ir ao fundo dessa mesma realidade. E nós vivemos hoje num mundo, num universo cultural, onde este universo da realidade é cada vez maior. Mas a nossa experiência também nos diz que este universo da realidade se pode alargar. Eu dou-vos um exemplo. É completamente diferente eu conhecer uma pessoa de vista e um dia estabelecer com essa pessoa uma relação de amizade, de amor, de colaboração, de proximidade. É completamente diferente. E, portanto, eu passo a ter uma profundidade na análise do real, daquilo que é real, muito maior, porque criei uma atitude nova em relação a essa realidade. Não vos quero cansar com isto, mas nos últimos 20 anos, talvez 30 anos, tem-se desenvolvido toda uma teoria filosófica acerca disto, acerca da maneira do homem ter acesso à realidade. Passou quase sempre por uma análise da linguagem, porque a linguagem, a própria verdade da linguagem, é aferida pela verificação de que aquilo que diz, que enuncia, é real. E não é imaginação, não é simplesmente sentimento. Há uma teoria chamada da análise verificacional, ou seja, verificar se aquilo que eu digo tem a ver com o que é real ou se é pura e simplesmente uma fabulação, uma imaginação minha, não é? Tanto o progresso científico como esta teoria da análise da linguagem não foram capazes de perceber que há dimensões no homem que são tão misteriosas e que nem por isso deixam de ser reais e que só podem ser tocadas de outra maneira. Já não falando na própria existência de Deus e de Nosso Senhor Jesus Cristo, das pessoas da Santíssima Trindade, em que nós acreditamos. Para esta teoria, isso são fabulações. É chamada imaginação religiosa, não é?
porque torna possível concretizar e dar realismo à existência, quer dessas dimensões mais misteriosas do ser humano, quer à própria existência de Deus. Houve um livro publicado por um inglês há 10 anos, agora as minhas biografias vocês não levem a mal, porque os anos a mim já me baralham, mas enfim, é uma coisa de há 10, 15 anos, intitulado, eu traduzo em português, A Linguagem Religiosa Terá um Sentido? E a resposta é não. A análise do livro é que ninguém pode verificar aquilo que o discurso religioso anuncia. Estão enganados. Se há coisa que se torna verificável, é exatamente a realidade transcendente. É Deus, é o mistério de Deus na nossa vida. Então, como é que Deus se torna real para nós? É porque a fé, como atitude da inteligência e da vontade, tem a mesma força da verificação científica. Não é compatível. O Santo Padre João Paulo II, logo na primeira encíclica dele, na Redemptor Hominis, disse que a fé e a ciência se completam na verificação da realidade e na busca da verdade. A fé torna Deus real e permite-me verificar que Ele é real. E quem alguma vez sentiu verdadeiramente a fé, torna-se uma realidade tão inelutável, tão inevitável, como aquelas que eu toco todos os dias e que às vezes não percebo. Aquelas com que me cruzo todos os dias e que às vezes não percebo. E, portanto, é a fé que me dá, que situa na minha vida e, portanto, como realidade que interpela a minha liberdade, que interpela a minha criatividade, a minha maneira de viver a vida, é a fé que dá realismo ao mistério de Deus da minha vida. E nesse sentido eu percebo os ateus, os verdadeiros, aqueles que nunca foram capazes de chegar à fé e que não são capazes de dar realismo ao mistério de Deus. Embora depois cada caso é ele próprio um mistério. Estou-me a lembrar de uma coisa recente que me contou o padre Zé Tolentino, que foi assistir na morte de um amigo dele, também poeta, que sempre se considerou ateu e que morreu como tal, não é? E quando estava a morrer, o Zé Tolentino agarrou-lhe na mão e ele olhou para ele, olhou para o céu e disse: "E agora, meu Deus?" E morreu. É caso para dizer ateu, graças a Deus, não é? Quer dizer, o problema do ateísmo é um problema mais difícil de nós percebermos do que o próprio problema da crença. E às vezes não se percebe isso. É mais difícil humanamente de situar e de interpretar o ateísmo sincero, problematizado, cheio de interrogações, do que a própria crença. A fé tem isso maravilhoso. Torna Deus, sobretudo na figura do seu Filho Jesus Cristo, torna o presente inevitável, concreto, no dia a dia, a interpelar-me, a desafiar-me, a marcar o ritmo da minha vida e da minha liberdade. Como é que Deus se torna real? É um dom dele.
bom termos isso em conta. A fé é um dom de Deus. Então porquê é que nem todos têm fé? É porque todos os dons de Deus na nossa vida supõem a nossa abertura a eles. Deus não impõe nada a ninguém. Mas quando eu me abro a eles, a fé de que estamos a falar só é possível e já vamos ver porquê, com a força de Deus. Como é que Deus se torna real? Bem, tem uma maneira comum a todos os homens inteligentes, que é a obra da criação. Nós continuamos e não nos cansamos de contemplar a beleza da criação. Sem vos querer demorar, mas vou-vos contar uma história tão engraçada que me aconteceu um dia. Eu vinha a regressar a Lisboa, vindo não sei de onde, e os aviões estavam a aterrar sobre a Almada e sobre o Tejo, que é uma das rotas muito bonitas em que os aviões aterram. E estava uma tarde, um pôr do sol, uma coisa fabulosa. E de tal maneira que o comandante convidou-me para o cockpit. E ele devia ser um artista, em pé, começou a fazer um discurso sobre a luz e sobre a beleza. Era realmente um espetáculo impressionante de beleza, aquele pôr do sol sobre Lisboa. E eu até brinquei com ele: comandante, não se esqueça que esta coisa vai aterrar, não. E ele disse: não há perigo. E continuou o discurso dele. E rematou o discurso dele assim: como é que é possível, diante disto, ainda haver gente que diz que Deus não existe? E ele tinha razão. Não há dúvida nenhuma que a beleza da criação, e ali estávamos diante, o exemplo que vos estou a dar é da criação, da sua harmonia, mas se nós formos mais longe e nos debruçarmos sobre a beleza da vida humana, da pessoa humana, uma das imagens que tenho gravada como experiência de beleza foi um dia que fui visitar uma amiga minha lá da aldeia, que tinha tido um segundo filho, que o casal desejava muito. Aliás, uma gravidez difícil, um parto difícil. E quando cheguei lá, ela estava com a menina, porque é uma menina ao colo, e o rosto dela estava transfigurado. Era um misto de alegria, de contemplação. Olha, uma beleza, eu não sei descrevê-lo. Uma beleza, eu nunca tinha visto uma coisa assim. Uma mãe a irradiar beleza diante da sua maternidade. Bem, mas podemos escolher outros exemplos e outras concretizações na vida humana, não? Bem, se nós estivermos preparados para descobrir Deus nessa beleza, porque o Deus Criador nunca deixou de funcionar. Eu diria mesmo até o primeiro rosto da realidade de Deus é essa beleza da criação. Mas depois, Deus não se contentou com isso. Revelou-se, abriu o seu coração, desvendou o seu mistério. Não teve dúvidas em manifestar-se. Bem, e aí nós estamos já diante daquilo que é específico da nossa fé, que é acreditar no Deus que se revela. E tem até uma coisa muito bonita. É porque nós chegamos ao Deus da criação através do Deus da revelação. É essa a lógica da Sagrada Escritura. O primeiro capítulo do Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia. Quer dizer, é um livro escrito depois da experiência da salvação. Portanto, quando no fim daquele povo ter feito a experiência de um Deus que lhe abre o coração, que se manifesta, que revela o seu desejo e o seu desígnio, que cria no homem um desejo de intimidade com ele. Lembrem-se de Moisés no Alto de Sinai: Senhor, deixa-me ver o teu rosto.
Por enquanto não podes. Um dia has de ver. E é esta experiência misteriosa já da história da salvação que leva os autores sagrados numa reflexão sobre a realidade a este raciocínio muito simples, este Deus que se nos revela tem que ser o autor disto tudo. Até porque uma das narrações da criação tem o ritmo da semana litúrgica, não é? Acaba ao sábado. Se fosse para nós, hoje acabava o domingo, não é? Verdadeiramente acabava o domingo. Porque tem o ritmo da semana litúrgica. Porque exatamente o autor sagrado, a partir da experiência de Deus que a sua fé na revelação lhe deu, ele chega a esta verificação que é este Deus tão real, tão vivo, às vezes tão apaixonado, tão ciumento, como os autores o descrevem no Antigo Testamento. Este Deus tem que ser o autor desta beleza toda. Aqui, meus queridos amigos, manifesta-se a importância da nossa abertura a esta revelação de Deus. E quem está convencido que a revelação de Deus está fechada e já acabou, está enganado. Deus continua com esse desejo enorme de me abrir o coração. Não sei se já fizeste a experiência. Eu já a fiz muitas vezes e é uma coisa que me comove sempre. Bem, e como sabem, eu em tempos fui aprendiz de teologia, não é? Portanto, há textos da Sagrada Escritura que eu estudei, revirei de pernas para o ar, li dezenas de vezes, ensinei, expliquei a esta rapaziada que foram meus alunos, não? E quando me acontece lê-los outra vez, num contexto de oração, é como se fosse a primeira vez. Eles dizem-me coisas que eu nunca tinha lido. A palavra revelada continua a ser uma das fontes, antes de mais para Deus se me revelar, e depois para eu entrar em contato com Ele. O realismo da fé, meus queridos amigos, começa por passar por esta abertura à palavra viva, atual. É por isso que a Igreja tem na sua responsabilidade muito grande e às vezes mal usada e mal exercida, de continuar a manter esta palavra viva, com a acutilância do primeiro momento em que é pronunciada. Às vezes, quando ouço nas leituras da missa ao domingo, as criaturas vão dizer, depois dizem, palavra de Deus, a palavra do Senhor, e diz, olha, valha-te Deus. A maneira como leste não mostra que estás convencido disso. A palavra de Deus é viva. Mas este realismo de Deus que manifesta que nunca abandonou o homem e que está disposto a tudo para que a humanidade termine um dia como ele a imaginou e desejou quando a criou. E está disposto a tudo para que isso possa acontecer. E este realismo chama-se Jesus Cristo. É uma coisa para nós ainda inconcebível. Agora, eu estive há bocado a começar a preparar a celebração do corpo de Deus. A expressão portuguesa é muito bonita. Noutras línguas tem outras designações a esta festa. O corpo de Deus. Deus tem um corpo. Dá a ideia que quando ele criou o homem ficou com inveja. Porque ele não tinha corpo, Deus não. Dá a ideia que quando criou o homem disse, olha que engraçado. Isto é giro. É bom ter um corpo. E achou, para estar próximo do homem e se manifestar neste realismo, que a única solução era ser homem. Fazer-se homem. E se Deus tem um corpo, meus queridos amigos,
Ainda queres coisa mais palpável e mais real? Se ele tem um corpo, nós também temos. É logo um desafio para eu perguntar a mim mesmo o que é para mim o meu corpo. Só serve para comer, para ir para a praia, para passear, para dar uns papos de vez em quando? Ou é uma comunicação de beleza, de generosidade, etc. Deus tornou-se tão real que se torna uma referência inevitável para a minha liberdade. Quer eu gosto, quer não. E é engraçado, sob o ponto de vista cultural, que diminuem as pessoas para quem o problema de Deus nunca existiu. Podem nunca acreditar nele, mas o problema existe. E agora, meu Deus? Esta interpretação, esta interpelação da minha liberdade, da minha maneira de conceber a vida, vai tocar em tudo. Na minha criatividade, na minha relação com os outros, na minha busca da verdade. A verdade, o que é a verdade? Perguntou Pilatos a Jesus, não é? É um problema eterno do homem. A nossa convivência uns com os outros, a comunhão fraterna. Sabes que ter Deus como realidade na nossa vida é uma inquietação. Eu costumo dizer aos jovens, quando nós encontramos Jesus Cristo e o tomamos a sério, que a nossa vida fica de pernas para o ar. É uma inquietação. Porque é uma realidade que eu não posso disfarçar. É uma realidade que eu já não consigo negar, mesmo que ainda não a possua completamente. É uma interpelação contínua. Este abrir do coração de Deus tornando-se real, e isso é muito bonito, que Deus se tenha tornado real na vida dos homens, também se tornou pelas obras que fez. E no Antigo Testamento nós vemos, ainda hoje rezávamos um salmo, em que o salmista diz, Senhor, eu lembro-me de que ouvi a contar aos meus pais das coisas que tu fizeste, como é que é, agora desististe, já não fazes, não? Portanto, mas o primeiro caminho que Deus escolheu para se tornar realidade na vida daquele povo foi abrir-lhes o coração. Foi revelar a sua intimidade. E esta revelação, que tem o seu ponto forte em Jesus Cristo, e que comunica a todos aqueles para quem Jesus Cristo é a realidade. Nós amanhã celebramos a festa da visitação de Nossa Senhora. E vamos ler no Evangelho, aquele Evangelho da visitação. Nossa Senhora que vai visitar a sua prima Santa Isabel. E há lá uma passagem que eu acho muito bela, porque Santa Isabel, quando saúda Maria, diz-lhe de onde me é dada a graça de vir até mim, a mãe do meu Senhor. Portanto, ela não diz quem é que lhe disse, mas ela já sabia. E depois diz-lhe isto: quando ouvi a tua saudação, o menino que eu trago no meu seio, que era João Batista, sabemos, vibrou dentro de mim. E reparem o que faz a proximidade física de Jesus Cristo. E ali ele, coitadinho, ainda estava no seio da mãe. Até ainda menos desenvolvido
que o outro, não é? Se Jesus Cristo, ainda embrião, no seio da sua mãe, dá aquele efeito físico, o menino vibrou no meu seio, diz Isabel. Que efeito não poderá ele fazer quando eu me uno a ele? Isto é o meu corpo, tomai e comei. Que efeito é que ele não poderá fazer naqueles que realisticamente assumem ser um com ele? Participar do seu corpo. Esta revelação amorosa de Deus tem duas dimensões sempre comuns desde o princípio do Antigo Testamento. Por um lado, é mandamento e é promessa. É mandamento porquê? Porque o Senhor é tão bom para com o seu povo. Ele queixa-se a Moisés que está cansado deles, são duros da cabeça, não? Teimosos, e são. Mas nós também somos, não? Duros da cabeça. Eu disse, olha, eu vou desistir, vou fazer um povo novo. E o Moisés disse, ó, Senhor, tem lá paciência, olha que tu vais pôr em questão o teu bom nome, foste tu que os criaste, foste tu que os escolheste. Mas apesar da teimosia deles, o Senhor indica-lhes o caminho da resposta. A palavra é de Deus. É o dizer quem é. É o dizer o que deseja para o seu povo. A resposta é do homem. É do povo e de cada um. E o Senhor é tão realisticamente consciente da incapacidade que eles têm de encontrar a resposta que lhe indica. Indica-lhe o caminho. O mandamento. O mandamento do Senhor não é uma lei no sentido positivista das leis. É um convite, é uma sugestão de amor. Mas deixamos essa parte que eu não quero desenvolver aqui. Depois inclui a promessa. E a promessa vai tendo várias formas ao longo da evolução da história da salvação. Libertação do Egito. A promessa de uma terra prometida, onde correrá o leite e o mel. A Moisés é feita uma outra promessa, que é um dia lá de ver o rosto de Deus. Jesus promete outras coisas. Eu ficarei sempre convosco até ao fim, não vos abandono. Também é promessa. Enquanto formos peregrinos neste mundo, temos a garantia dessa promessa. Eu vou, mas vou voltar. Para vós é bom que eu vá, porque eu indo envio o Espírito Santo, ou seja, vem a família toda, não? Porque é o que acontece, vem a família toda. A Santíssima Trindade inteira. E aqui surge um sentido novo de terra prometida. Já não é apenas a terra onde corre o leite e o mel, onde as videiras dão boas uvas, onde é a plenitude da história. Onde então veremos Deus face a face, unidos a Ele, na plenitude da alegria. Como diz um texto da Escritura, então enxugarei as lágrimas de todos os olhos. Já não haverá lugar nem para a dor, nem para o luto, nem para o sofrimento. Porque
essa Jerusalém celeste, como lhe chama o Apocalipse, não precisa de luzes de noite, porque o Cristo ressuscitado é a sua luz que o ilumina, não é? Um outro texto da Escritura chama essa promessa novos céus e nova terra, o que significa um refazer em ordem à sua plenitude da criação primeira. Aliás, o Senhor disse e exprimiu na frase: eis que faço de novo todas as coisas. Meus queridos amigos, o realismo da fé supõe o realismo de aceitar esta promessa. E aqui, sem querer julgar ninguém, começaria por me julgar a mim mesmo, mas eu acho que é um ponto frágil da nossa vida cristã. Hoje estamos demasiadamente motivados por as coisas deste mundo, pelo imediato, por aquilo que... Bem, então na fase agora que estamos a viver, santo Deus, não é? Que Deus nos valha, não é? Estamos extraordinariamente motivados pelo imediato. Não vos ligueis às coisas da terra, mas às coisas do alto, escrevia São Pedro numa das suas cartas. Posso brincar um bocadinho convosco? Este sentido da vida eterna, sabem, a ideia que me dá às vezes é que, para os cristãos, olha, é do mal o menos, não? Como não podemos evitar a morte, se houver alguma coisa depois, tanto melhor. Mas como os nossos antepassados na fé, as primeiras gerações de cristãos, viviam isto com uma intensidade muito grande. Mas já estavam convencidos que o Senhor vinha, que esta plenitude seria breve, não é? É tão bonito que eles acabassem as celebrações todas e as liturgias rezando Maranatá. Bem, Senhor Jesus, despacha-te. Prometeste e estás para aí nas encolhas, nunca mais vês, não é? Despacha-te. Hoje não temos esperança nenhuma nisso, acham que temos? Pessoalmente, sim, penso que sim. Eu tenho para mim que este realismo da fé tem que passar para nós por um realismo de revitalização do nosso desejo da eternidade. Há uma promessa, santo Deus. Há uma promessa de uma plenitude diferente. Há uma promessa onde veremos Deus face a face, onde a vida atingirá o seu ritmo definitivo e que tantas vezes é descrita com tanta beleza, quer nas cartas apostólicas, quer depois na patrística dos primeiros séculos. Olha, ainda ontem nós casamos o ofício divino. Ontem líamos um texto de Santo Agostinho que era uma beleza, não é? Tarde te conheci, ó beleza, sempre como tarde te conheci e te amei. O sentido do desejo de... Não há realismo da fé sem realismo da promessa. E o realismo da fé chama-se para nós hoje o realismo da esperança e da caridade. Porque apesar, como, usando a expressão de São Paulo, por enquanto vemos tudo como num espelho e não tenham ilusões, que os espelhos naquela altura não eram como os de hoje. Já. Hoje a gente está ao espelho e já não sabe o que é a realidade e o que é a imagem, não é? O espelho naquela altura era mais ou menos, não é? Vemos como num espelho.
Só então veremos face a face. Mas há um realismo na esperança e na caridade. E com isto termino. Nós nunca sentimos tanto o vigor deste realismo, da presença de Deus na nossa vida, da sua revelação, da sua promessa, quando somos capazes de amar. Aí ele pode ser simplesmente: Senhor, eu creio. Não, mas o amor dos irmãos, esse é mais sensível. Ó. Esse toca-se, sente-se. E o Senhor quis dizer-nos, quando nos amamos uns aos outros, o amamos a Ele. Aquilo que fizeste ao mais pequenino dos meus irmãos, é a mim que o fizeste. Ah, se nós descobríssemos isto, quando nos abandonamos à caridade, percebemos a palavra, percebemos o mandamento, percebemos a promessa, porque estamos já a tocar nas primícias, chama-lhe São Paulo, no anúncio do Reino dos Céus. Muito obrigado. Obrigada pelo realismo da fé e por essa quase exortação a olharmos para as três virtudes cardeais da fé, da esperança e da caridade de uma maneira tão interligada. Eu, ao pensar e ao ouvir falar da fé e da esperança, não pude deixar de recordar as pessoas com fé e aquelas que se creem e se olham a si próprios como não tendo fé, principalmente na falta da esperança e também, por vezes, no testemunho que nos dizemos com fé, que lhes damos na nossa falta de caridade, ou seja, num contra-testemunho. Porque se nos fecharmos e se nos isolarmos na nossa fé e na nossa esperança, muitas vezes podemos não viver a caridade com esses nossos irmãos e de alguma maneira darmos-lhe a impressão de estarmos alienados da sua vida, da sua dor e das suas preocupações. De que modo é que não corremos o risco, muitas vezes, de nos fecharmos, de facto, na nossa fé, se não tivermos sempre muito presente que, de facto, só vivemos na medida em que a nossa vida for essa resposta ao amor de Jesus Cristo e ao amor todos os dias na vida dos irmãos com quem nos cruzamos. Como é que vamos fazer isso? A palavra chama-se conversão, que é um aspecto do realismo da fé de que eu não falei, não podia falar de tudo, não. Mas uma interpelação sempre presente. Quando Deus me fala, pode ser através da palavra de Deus, pode ser através do magistério da Igreja, pode ser até no silêncio do meu coração. Sempre que Deus me fala, convida-me a mudar de vida. E eu diria, graças a Deus, que a nossa vida neste mundo tem sempre coisas que podem mudar. No céu não vale a pena estarem-nos a desafiar para a conversão. E, portanto, o que é a conversão?
A conversão é a descoberta, olha, no fundo, do que Deus, quando me deu o seu amor, espera de mim e o que os outros irmãos esperam de mim, em nome do realismo da fé. A conversão é das atitudes mais fundamentais da nossa vida de crentes. Eu, quando era sacerdote mais jovem, passei muitas noites a confessar em Fátima, no Santuário de Fátima. E era frequente aparecerem penitentes que não se confessavam há 20 anos e diz ao Sr. Padre, eu não tenho pecados, eu não mato, não roubo, não fiz mal a ninguém. O que é que eu lhe havia de fazer? Lá lhes dava meia dúzia de conselhos e mandavam embora. Não ia inventar pecados para a criatura. Não. A diferença da confissão, por exemplo, de uma pessoa com dinamismo de santidade, de fidelidade todos os dias. Esses tinham pecados. Sentiam necessidade de perdão e de conversão. O Santo Padre João XXIII, na última fase da sua vida, confessava-se todos os dias. Também acho um exagero. Mas confessava-se todos os dias. A conversão é o dinamismo mais permanente. É, no fundo, o convite que Deus nos faz de ir mais longe. De descobrir mais profundamente aquilo que Ele nos disse, aquilo que Ele nos dá e aquilo que Ele espera de nós. É dali, não é? A diferença da confissão, por exemplo, com uma pessoa com dinamismo de santidade, de fidelidade todos os dias. Há esses pecados. E sentir necessidade de dar uma conversão. Sobre o Santo Padre João XXIII, na última parte da sua vida, confessava-se todos os dias. Também acho um exagero. Confessava-se todos os dias. A conversão é o dinamismo mais nos faz ir mais longe. De descobrir mais profundamente aquilo que Ele nos disse, aquilo que Ele nos dá e aquilo que Ele espera. Estava a referir o quê? Baixar o som? Ok. Ok, posso começar? Ok. 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 Boa noite, Sr. Patriarca. Só um bocadinho. Pode fazer pergunta, pode. Ok. Boa noite, Sr. Patriarca. Sou Vanessa Quitério, da Paróquia da Benedita, e antes de mais de lançar a nossa questão, gostaria de saudá-lo também em nome da Vigaria de Alcobaça e Nazaré e das pessoas aqui presentes na Paróquia da Benedita. A questão que gostaria de lhe fazer e de lhe colocar nesta catequese em direto está relacionada com a atualidade da Igreja na mensagem perante os jovens e perante esta sociedade do relativismo. O Sr. Patriarca acabou de responder a uma questão que fala também na conversão e no nosso exemplo de conversão. Ao longo do seu discurso também falou sobre de ficarmos de pernas para o ar quando Jesus e Deus, propriamente o Pai, entra na nossa vida. Eu gostaria então que nos ajudasse a perceber como é que a Igreja e a sua mensagem nesta nossa atualidade e nesta sociedade do relativismo se pode demarcar e pode ajudar então a que compreendemos a nossa posição como cristãos e esta nossa história como cristãos ao longo da Igreja e da nossa sociedade. Ora bem, eu não cheguei a perceber se a pergunta era situada nos jovens, se era em geral, não? Eu devo dizer-vos
que tenho esperança, não sei se isto já é uma verificação, mas eu acho que o mundo contemporâneo, sobretudo o mundo ocidental, se materializou tanto Muito obrigado. e relativizou tanto as coisas essenciais da vida que começamos a ter sintomas de uma viragem. Quer dizer, porque o ser humano é o que é e não são viragens culturais e civilizacionais, mas começam nas pessoas. E eu hoje sinto, por exemplo, por isso é que a referência aos jovens me ajuda. Eu trabalho com a pastoral juvenil há muitos anos, não é? E então, desde que sou bispo, olha, faz amanhã 35 anos que saiu a minha nomeação episcopal, não é? E acompanhei viragens sucessivas da sensibilidade dos jovens a esta realidade, a este mistério. Nós hoje temos um grupo muito grande de jovens, oxalá nós sejamos capazes de estar atentos a eles e de os ajudar a fazer muito mais abertos a isto tudo que tivemos a dizer do que eram as gerações de há 10 e há 20 anos. Não é? E eu tenho esperança que haja uma reação mais amadurecida, mais humanamente harmónica dos homens e das mulheres do nosso tempo para esta dimensão transcendente, no fundo, e bela, do realismo da fé. E eu sinto que hoje há gérmenes disso na nossa juventude. Agora, meus queridos amigos, isto não vai só com caminhadas ou com uma festa de vez em quando, com uma Jornada Mundial da Juventude. Isto tem que dar no duro. Tem que ser todos os dias. Tem que se aceitar pôr em questão continuamente tudo. A minha relação com Deus, a minha relação com os outros, o meu corpo e o meu espírito, os meus anseios humanos, aquilo que eu sou capaz de fazer, aquilo que eu dizia há bocado, tomar Cristo a sério é pôr a vida de pernas para o ar. E eu tenho esperança que isso comece a acontecer. Começa a acontecer. Os jovens estão numa fase da sua vida e a cultura juvenil é uma coisa recente. No meu tempo não havia jovens, não é? Havia cachopos e havia homens, não é? Quer dizer, a cultura juvenil, graças a Deus, é uma coisa recente. E sinto que é uma fase da vida de descoberta, até humanamente, de descoberta contínua, não é? E que é possível, eles têm hoje possibilidade de, no ritmo progressivo dessas descobertas, que são a descoberta do amor, a descoberta da profissão, a descoberta da sua identidade pessoal, eles têm possibilidade de introduzir já desde este mundo, desde o início, essa realidade central na fé, que é Jesus é real. Não é fictício. Jesus é real. E atrai. É formidável as pessoas que ainda hoje se sentem atraídas por Deus, não é? Temos que pôr o acento na atração por Jesus. É Ele. Ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Ele que nos dá o Espírito Santo. E Ele é tão concreto. É tão sensível. E os jovens são sensíveis a isso. Podem mudar, porque estão numa vida de evolução, estão numa fase evolutiva da sua vida. Mas para mim é sempre um sinal de esperança quando vejo um jovem ou uma jovem apaixonados por Jesus Cristo. Põe onde está bom.
Cara boa, vá. Vai aqui mais para este lado. Força. Boa noite, Sr. Patriarca, desde a Paróquia de Cascais. O meu nome é Rui Diniz, sou casado, tenho 5 filhos, trabalho numa empresa, sou gestor numa empresa. E a pergunta que tinha para lhe fazer, antes de mais agradecer-lhe muito esta conferência. O Sr. Patriarca disse-nos que a fé é o que dá realismo ao mistério de Deus na nossa vida. Mas mesmo nós que temos fé, muitas vezes vemos esse realismo de forma mais desfocada, de forma menos intensa, com menos contorno. Aquilo que lhe queria perguntar é como é que na nossa vida de igreja, como é que nós aprofundamos a nossa fé para viver essa realidade de Cristo de uma forma cada vez mais intensa e podermos assim ser cada vez mais testemunhas dessa realidade, dessa fé na nossa família, na nossa vida, nos sítios onde estamos, nas empresas onde trabalhamos. A resposta para esta questão importante, é uma questão vital, é simples e rápida. Na nossa vida humana, todos nós fazemos a experiência que há realidades que obnubilam outras realidades. Ou porque são mais fortes, ou porque são mais inevitáveis, ou porque são mais atraentes, ou mais dolorosas. Isso é normal. E a saúde espiritual de uma pessoa está em conseguir que uma realidade não obnubile outra realidade. Isso também acontece com Deus. Não? E a resposta é esta, meu querido amigo. Quando a gente deixa que as preocupações imediatas do momento presente, dos negócios que eu tenho que fazer, das tarefas que eu tenho que executar, os problemas que tenho na família, a minha preocupação por tudo isso. E hoje a vida humana é tremendamente realista. Não? Vocês sabem que hoje uma pessoa, em termos de intensidade, vive 3 vezes mais do que se vivia há 100 anos. De tal maneira é forte o impacto da realidade na vida de cada um. Olha, meus queridos amigos, o problema está em não deixar que isso obnubile o realismo de Jesus Cristo. Pode acontecer. É por isso que a caminhada de fidelidade cristã, há bocado falámos de conversão, é também uma pedagogia, é um ideal. E dificilmente se faz sozinho. Quanto mais isolados nós ficarmos nessa vivência desse mistério, mais frágeis somos. Mas é em tudo na vida assim. Mais frágeis somos. E, portanto, se quiserdes, é da vigilância que eu tenho sobre a minha fé e pelos meios a que recorro nessa vigilância, e que são fundamentalmente meios dados pelo próprio Deus na Igreja, não? Depende disso eu deixar ou não deixar que Deus seja obnubilado. Eu uma vez ouvi uma pessoa que, enfim, podia estar aqui no meu lugar, e a propósito de uma verificação que grande parte dos jovens que recebiam o crisma iam-se embora à vida deles, não é? E alguém dizia, deixa-os ir, porque eles voltam depois aos 60 anos, ou no fim de reformados, não é? Isto fez-me impressão. Fez-me impressão. É verdade. Isto é sociologicamente verdade. E do mal ou menos, acaba a minha expressão do mal ou menos, não se perdeu tudo. A semente semeada ficou lá e acabou por germinar ou por gerar uma atitude positiva mais tarde. Mas não é isso que Deus espera de nós.
fez-me impressão. Porque a caminhada da fé tem que ser, ganha em ser uma caminhada contínua, de todos os dias, sem intervalos, sem pausa, sem férias, não? Tem que ser uma caminhada de todos os dias e temos que nos fazer ajudar. Depende de cada um de nós deixar que esta realidade avassaladora das coisas do mundo, tal 3 vidas vividas no espaço de uma vida só, que não ponha entre parênteses essa descoberta fundamental que nós fizemos um dia na nossa vida, de que Deus existe, que Jesus é meu irmão e que tem projetos muito belos para mim, não é? Aquele sou eu. Podem começar. Podem. Metes aqui em Podem começar. Posso falar? Pode. Boa noite, Sr. Patriarca. A Vigararia de Loures e Odivelas, reunida no auditório do Centro Social Paroquial da Póvoa de Santo Adrião, gostaria de formular ao Sr. Patriarca a seguinte questão. O Sr. Patriarca afirmou que a beleza da criação é realmente um sinal evidente da presença de Deus. No entanto, em contrapartida, como é que nós, à luz da fé e como cristãos que somos, podemos explicar àqueles que têm uma fé menos enraizada que em diversos fenómenos da natureza, onde há perda de vidas e bens materiais, Deus, que é Pai bom e misericordioso, está realmente presente e marca o ritmo da nossa vida. Obrigado. Esta é difícil, não é? Vou-vos contar uma história. Uma vez, das muitas pessoas que eu recebia, quando estava ainda no Seminário dos Olivais, recebi um dia uma senhora que vinha muito magoada, muito dolorida com Deus, não é? Porque tinha feito não sei o que ao filho, não é? E, enfim, as coisas não tinham muito sofrimento. Vinha mesmo magoada, zangada com Deus. E agora eu ouvi, em que exprimi a minha mensagem e o meu acolhimento pelo meu rosto, mas em silêncio. E depois, então, e agora o que é que temos que fazer, Sr. Padre? Quer que eu lhe diga a sério? Sim. Vamos imediatamente contratar um advogado de defesa para Deus, não? É um mistério. O sofrimento humano é um mistério, não? Nosso Senhor Jesus Cristo trouxe-lhe a chave. É uma coisa difícil de compreender, não? Era preciso tanto. Se Deus nos queria perdoar, não bastava um ato da sua vontade.
para que ia deixar a morte do seu próprio filho. Eu ainda hoje não percebo, não sei se vocês percebem, não. É quase um murro no estômago, não. No entanto, eu penso que está aí contido o segredo do sentido profundo do sofrimento. Oh, meus queridos amigos, isto está ainda muito no princípio. Nós neste mundo estamos muito no princípio. Isto precisa de ser amansado, purificado. Só perceberemos completamente o sentido, porque nós somos sensíveis ao sofrimento de cada um de nós. Mas quando a gente vê os horrores de uma guerra, por exemplo, não é? Esta última guerra foi uma coisa perfeitamente deprimente em termos de humanidade. Deus podia evitar. Podia, se não tivesse tido a ousadia de criar os homens livres. Mas ele achou que os homens só podiam ser felizes e a imagem deles fossem livres. Podia evitar, mas claro, podia. Também podia evitar, nomeando aí assim uns capangas que fossem polícias sinaleiros e que interviessem quando havia perigo, não é? Mas não, isto está... O drama do mundo é o drama da liberdade. Eu não sei dizer mais. Mas que o sofrimento tem um sentido, lá isto tem. É completamente diferente estar com uma pessoa que sofre revoltada com o sofrimento e estar com uma pessoa com o mesmo ou mais sofrimento que o vive e o oferece. É completamente diferente. São dois cenários completamente diferentes. Esse é o sentido que nos explica um bocadinho porque é que Deus condenou o seu próprio filho, diz um texto da liturgia, não? Mas tem aqui um grande mistério, lá isso tem. Mas, meus queridos amigos, nesse mistério estamos nós metidos, não é um mistério do vizinho. Estamos nós metidos, a nossa vida está metida nele. Que bom. Que bom. Para além de agradecermos ao Sr. Patriarca este maravilhoso momento, esta maravilhosa noite, gostava de também agradecer a todos aqueles que aqui e na Diocese toda estiveram presentes. Talvez tenha sido o momento desta Semana da Fé que se iniciou no domingo passado com o Dia da Igreja Diocesana e vai terminar no próximo domingo com a procissão do Corpo de Deus. Talvez tenha sido o momento em que mais cristãos da nossa Diocese puderam estar a viver esta experiência da comunhão da Igreja e da expressão da Igreja, e as novas tecnologias permitem-nos isto e permitem-nos serem muitos, sermos uma grande extensão, mas estarmos unidos e próximos também em torno do nosso pastor, e portanto agradecemos também esta possibilidade e a todos aqueles que a permitiram, e uma vez mais também informar que o próximo momento desta Semana da Fé será a celebração da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, com esse momento alto da procissão do Corpo de Deus pelas ruas da Baixa, que o Sr. Cardeal José Policarpo irá também presidir. Muito obrigado a todos e uma boa noite.